Oi, gente. Estão me ouvindo? Desculpa, minha internet caiu sozinha aqui do nada. O modem reiniciou sem ninguém pedir. Ele deu uma de abelhudo. Eu Cortou fico o que com eu medo falei disso ou de vocês mim. escutaram tudo que eu falei? Não, parou bem na parte que você falou assim. Aí ele virou pra mim e falou assim, mãe. Aí travou. Aí eu, gente, tem que continuar a história. Ficou parecendo final de novela, para bem na parte que. Ficou suspense. Quando ele falou, mãe, posso te pedir um abraço? Essa parte do abraço vocês não ouviram? Ouviu? Ele falou que ele passou aqui e ficou com muita dó, porque só tinha 3 pessoas assistindo a aula e ele queria me dar um abraço. Aí eu falei, oh meu Deus, tadinho. Ele ficou com o coração no meu lugar. Eu falei, não, filho, tinha muita gente, só 3 janelinhas abertas. Ele falou, ah, não, mas quando tá na sala de aula não tem essa opção de não mostrar o rosto, fica todo mundo lá. Eu falei, ah, mas inovações, né? Que a gente tem que ir se adaptando, não tem como. Professora, inclusive tem colégio, se eu não me engano, é o Galileu. Tipo assim, tá, tipo, é como se fosse norma mesmo no contrato, senão não assiste aula, senão não Não, coisa, sabe? não Então, conta com assim, presença se não aparecer o rosto? tem um trem, tipo assim, que tem que aparecer, é norma. Se não aparecer, tem que sair da sala. E ensino médio é mais fácil, né? Que o professor vira e fala assim, não, sai da turma, você tá com a câmera desligada, eu vou aqui te tirar. É tipo isso, né? Ensino médio é assim, sai da sala. Então, aí Uhum, eles estabeleceram como norma que não pode ficar com a câmera desligada. Mas entendi. eu acho que tinha mesmo. Mas quando a gente quando vim mesmo a aula, eu vou levar um saco de plástico que todo mundo vai pôr. Cabeça que saco de papel, aliás, sabe? Gente, hoje o Caio tá ótimo, ele tá pondo tudo pra fora, é isso mesmo, Caio. Não engole nada, porque engolir sapo dá gastrite. Valeu. Gente, vou até tirar uma foto, tá bonitinho, tem muita gente aqui hoje, pode? Eu postar de tia dos professores. Aí, todo mundo faz pose X. Aí, depois eu vou postar no Instagram. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito importante em muitas áreas da vida da gente. Não é, não é importante só na área da saúde, mas a humanização, o atendimento humanizado, ele é importante em qualquer lugar que um profissional vai lidar com gente. E até quando uma pessoa vai ser veterinária, ela vai lidar com gente. Não adianta, o cachorro não vai sozinho para o pet shop, né? Então, ela vai ter que lidar com pessoas, com um humano que precisa de atendimento. E todo mundo já deve ter tido uma experiência negativa nesse sentido. Já pode ter encontrado com um médico, com um dentista, com uma enfermeira, com um atendente de hospital, qualquer profissional que foi desumano. É aquele que não olha no seu rosto e faz a receita, e em 10 minutos você é dispensado da sala dele. É aquele que tem frieza quando conversa com você, não te respeita, não te dá um sorriso, não, enfim, não te trata como ser humano. Então, quando a gente fala de atendimento humanizado, é uma questão de saúde pública, é uma questão para a vida profissional de todas as pessoas que trabalham nessa área. Nós vamos trazer para a área do psicólogo, lógico, mas nós vamos dar exemplo também de outras profissões e vocês fiquem à vontade para expressar, para compartilhar alguma experiência que você teve, tanto positiva quanto negativa, em alguma situação da sua vivência, tá bom? Porque eu vou compartilhar com vocês uma história pessoal da minha família para poder explicar cada item da humanização. Antes de eu fazer esse compartilhamento com vocês, eu quero perguntar para ver se todo mundo está entendendo o que eu estou falando. O que é atendimento humanizado?
quando eu falo que, eu já falei como que não pode ser. Então já dei uma dica, né? O que vocês acham que é um conceito de atendimento humanizado? Eu acho que desde dar atenção no momento que pega na sala de espera, né, que a gente já comentou aqui, né, em vez de pedir, só gritar o nome e tal, é diferente, né, também quando alguém vai lá, vai com fulano, aí você vai e entra, né, e tal, já começa te dando atenção. Então, Exato. acho que é esse do olhar nos olhos, considerar realmente a opinião da pessoa, dar espaço para a pessoa ouvir, porque já fui médico que não, é porque, não, não quero saber disso, eu quero saber o que está acontecendo, não sei o quê, sabe? Então, assim, realmente ouvir a pessoa, principalmente, por exemplo, quando é uma pessoa idosa. A pessoa idosa, ela fala mais. E eu acho que tem que deixar falar, independente se é consulta particular, independente se é SUS, independente do que for, eu acho que tem que deixar falar. Então, eu acho que é aquele que você realmente dá atenção, né? Isso em qualquer área, se a gente vai falar de medicina, de psicologia e tal, né? Dar feedback para aquela pessoa do que está acontecendo, como que é a forma dela de trabalhar, o que ela está planejando, como que ela está planejando ajudar aquela pessoa, que às vezes a gente fica assim, nossa, quanto tempo que vai durar isso aqui? Né? Porque para a gente é muito simples virar e falar assim, gente, a terapia não tem data inicial e final assim determinada, ou não, vai demorar 10 questões para resolver esse problema seu de ansiedade. Mas a pessoa que é leiga, isso não é óbvio. A pessoa acha que ela pode resolver isso em 3, 4 sessões, né? Então ela acha que vai lá igual no médico. Não, passa aí, o que eu tenho que fazer e eu vou resolver a minha ansiedade. Então, assim, explicar para ela como que funciona o seu trabalho. Eu acho que é muito, eu acho que no trabalho humanizado, eu acho que tem que explicar muito assim, nada é óbvio. Então, explica tudo. Seja no médico, explica para que é aquele remédio, o que está acontecendo com você e tal. No consultório de psicologia também é a mesma coisa. Ter consideração também até com a questão financeira, explicar quais são as regras também, né? Por exemplo, assim, olha, se você demorar tantos minutos, eu não te atendo, porque eu tenho outros pacientes, não posso atrasar e tal. Colocar as regras do jogo, digamos assim. Ninguém ser pego de surpresa, né? Ninguém ser pego de surpresa, porque às vezes assim, a pessoa chegou lá 10 minutos, não te atendo mais não. E nunca aconteceu isso comigo, mas já aconteceu com outras pessoas. Não te atendo mais. Não, mas por quê? Não, é porque você chegou atrasada, agora você tem que pagar a consulta, mas eu não te atendo. A pessoa, como assim? Você nunca me falou isso e tal? Ele, não, tá no contrato. Aí a pessoa, não, nunca assinei nenhum contrato. Sabe? Então, assim, colocar as regras do jogo, assim, eu acho que é muito importante isso. E eu acho que assim, sempre tentar ouvir também o que está acontecendo, né? Não, você atrasou, o que foi que você atrasou? Ainda mais na psicologia e tal, o que foi que você atrasou, né? E tal. Então, assim, tentar sempre o diálogo mesmo. Ótimo. Mais alguém gostaria de expressar alguma? Professora, eu vou falar só, acho que é um pouquinho diferente, foi o que eu notei. Esses dias eu fui ao médico e tinha idosos, tinha pessoas, né, e chegou uma mulher trans com a mãe dela e o pai, né? E eu acho que sempre esse povo é mais assim, o povo reclama, xinga, briga, né? Mas ela foi educada, todo mundo foi educadíssimo com ela. Eu acho que até ela ficou meio assim ela achou estranho, né? Porque eu acho que eles sempre recebem olhares ruins, alguém falando, cochicho, né? E eu fiquei olhando o povo, eu fiquei olhando elas mesmas, as que falavam com ela. A única pessoa que eu vi que tentou ficar meio de fora, que eu até entendo, é o pai, né? O pai sentou e ela que foi olhar a mãe, por causa que era para a mãe, né? Uhum. Mas eu achei muito, muito, muito bom, porque ela foi tratada como um ser, Dignidade. né? Então, tipo assim, não é independente do que ela estava ali, e ela estava com uma postura legal, porque tem uns que são meio doida mesmo, mas ela estava com uma postura boa, mas eu vi que nos olhos dela, ela ficou indignada como que ela foi, tipo assim, o jeito que tratado, mesmo sendo pago, né? Mas ela foi super bem tratada. E eu olhei, fiquei olhando para ver se alguém iria rir, fazer. Ninguém fez nada, até onde eu vi, né? Ninguém fez nada. Se fizesse, você ia levantar e bater, né, Caio?
Do jeito que eu tô, eu ia. Gente, vai estar um perigo hoje, seguro. Ótimo. Duas percepções diferentes que falam exatamente do assunto. O assunto que a gente tem para conversar hoje dá para estender bastante para várias áreas. Quando eu falo sobre humanização no atendimento, por exemplo, lá na Odonto, quando eu dava aula lá, uma vez a gente trabalhou a humanização do consultório. Quando a Amanda falou da sala de espera, não só o tratamento da pessoa, não gritar, né? Conduzir o paciente, às vezes é um idoso, ajudar a levantar da cadeira, já ir conversando com essa pessoa até chegar no consultório. Mas até a decoração, gente, até as cores falam. O amarelo, ele simboliza a cor do medo. Então, as pessoas quando vão no dentista, amarelo para o nosso cérebro é alerta, tá? Então, para uma criança, o alerta provoca medo. Então, se um dentista não sabe disso e pinta uma parede na sala de espera de amarelo, ele está preparando do jeito errado o paciente para o atendimento. Então, até essa questão da colorimetria deve ser prestada atenção. A questão da temperatura. Tem consultórios que o ar-condicionado é tão forte que parece que a gente vai congelar. O médico ou o dentista, o profissional de qualquer área, ele está ali de jaleco, de roupa, jaleco por cima, máscara, ele está todo paramentado, então ele fica com calor, e aí ele liga o negócio lá no 16, e às vezes a pessoa tá quente lá fora, ela vai com uma roupa mais fresquinha, né, de regata, chega lá, ela congela, pensa que tá tremendo de medo na cadeira do dentista, ela tá tremendo de frio, né, então até a temperatura a gente tem que adequar. Quando meus pacientes chegam no meu consultório, eu pergunto, o ar tá bom? Quer que desliga? Tem alguma alergia? Quer que aumenta, que diminui a temperatura? Eu gosto de adequar no gosto do paciente. Isso é uma atenção que a gente tem que dar. E quando eu falei da decoração... Iluminação também, né? Porque, nossa, lugar escuro também é muito Iluminação, né? Era o próximo item. O triângulo do aconchego é colorimetria, climatização e iluminação. E uma coisa que é importante na sala de espera, quando eu estava lá no Odonto, uma coisa que eu sempre batia na tecla, gente, vocês acham lindo quando vocês vão para um congresso e vão estudar um canal, vão estudar um tumor na boca, vocês acham o máximo, né? Aí vocês pegam e trazem o banner que vocês apresentaram lá e põem na sala de espera. E a gente que é leigo, olha aquilo, a gente tem nojo, a gente tem repulsa, a gente não acha graça nenhuma naquilo. Então, a sala de espera, a recepção, a decoração tem que ser, assim, tranquila. Quadros normais, não tem nada que pôr certificado na parede. Tem gente que... eu já fui num consultório que a pessoa tinha tanto certificado emoldurado na parede que estava ridículo a necessidade dela mostrar a especialização dela. Até uma revista que tinha publicação de artigo, ela arrancou a página, sabe quando a gente arranca a página da revista que fica tudo assim? E emoldurou aquela folha de revista toda. Gente, que coisa ridícula, sabe? Então, tem que ter bom senso na decoração, né? Na limpeza, tudo isso. Quando a pessoa está ali numa sala de espera, que fica muito tempo, às vezes, na sala de espera, ela observa tudo. Se está sujo, se está mal cuidado, ela pensa assim, nossa, se eu não tiver tempo de molhar uma plantinha, pensa o que vai fazer na minha boca, o que vai fazer no meu corpo, né? Oi, Amanda. Eu sou essa pessoa. Eu tenho ranço de médico. Porque tem sabe, assim, tá, eu odeio médico com todas as minhas forças. Médico que, no geral, eu generalizo, que eu já tive tanta experiência negativa que eu acabo generalizando. Mas aí, assim, aí eu fico lá, né? Eu já fiquei 10 horas esperando, sabe? Consulta, entendeu? Não é emergência, não. Já fiquei 10 horas esperando pra eu sair do consultório 11h30 da noite. Toda a experiência médica que eu pude passar, eu já passei. Já teve até experiência que eu tive que explicar pro médico o que eu tinha, porque ele não sabia o que eu tinha. E aí, era desse jeito, eu ficava assim, nossa, gente, isso aqui tá sujo, nossa, olha ali, aquilo lá não combina, essas coisas, o que é isso tudo? Eu sou essa pessoa que critica desde a hora que eu chego lá, aí eu geralmente o que eu faço? Eu olho a hora que eu cheguei, já tá demorando 2 horas. Eu começo a reclamar só depois de 2 horas ainda, eu sou muito gente boa, entendeu? Aí depois de 2 horas eu começo a reclamar, isso pra mim é inadmissível. Eu falei, gente, por que psicólogo consegue ajustar a agenda e médico não consegue ajustar a agenda? Entendeu? Sendo que o psicólogo fica
assim, mais tempo do que um médico, regra geral, entendeu? Uhum. Então, assim, ele consegue ajeitar a agenda dele. O máximo que eu espero no consultório da minha psicóloga é 10 minutos, entendeu? E ela ainda assim, olha, desculpa e tal, é porque o paciente, eu precisei alongar um pouco mais e tal, mas a gente pode alongar na sua consulta também, se você quiser e tal, que não sei o quê. Agora, médico é um absurdo. Eles chegam lá, e se você reclamar, ele ainda acha ruim. Então, eu acho um absurdo não considerar. Isso é questão mínima. Pontualidade. Se você não consegue ser pontual, eu acho que larga de mão, entendeu? Arruma outra forma de trabalhar, porque pontualidade é o mínimo. A pessoa fica doente lá de estresse, a pessoa já tá doente. Aí ela fica com mais doença, chega lá com mais doença para você atender. É horrível. Eu sou revoltada com essa questão de pontualidade. Gente, ajudar a juntar a Amanda e o Caio hoje, nós vamos apanhar. Professora, mas eu sinto mais, eu vejo mais, aliás, né? Eu vejo mais, eu noto mais que os idosos sofrem mais. Por exemplo, tipo lá na Polisaúde, tipo no Correio, que tem uma senha, né? Eles não sabem que o J, que a senha, eles ficam perdidos. Eu fico morrendo de dó às vezes, sabe? Que chama a senha e eles estão lá. Quietinho. Aí passa a vez, eles não sabem, e ninguém explica, não chega ninguém. Eu acho que tinha que ter alguém para isso. A gente entra, o cara vai, tria você, né? E depois se vira, fala só, você senta lá e espera chamar a senha. Aí tem 200 telas lá, para onde que ele vai olhar, coitado? Aonde que ele vai saber? Então, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser mudadas, mas como? Como que deve ser feito? Porque não é fácil também. Deixa eu contar para vocês. O plano de humanização que eu vou apresentar para vocês, o Humaniza SUS, ele foi implementado faz muito tempo. Faz muito tempo. E no papel é lindo. É muito bonito de se ver no papel. Infelizmente, ainda não acontece como planejado. Algumas coisas ou alguns profissionais específicos a gente percebe, mas é uma questão pessoal, né? É uma questão deles quererem tratar melhor o ser humano. Mas algumas instituições tentam melhorar, a gente não pode generalizar. Eu vou mostrar exemplos de pessoas profissionais e de lugares que tentam trabalhar e tratar as pessoas de uma maneira mais humanizada. Mas o conceito de humanização, ele nasceu e essa aula que eu estou dando baseia-se no Humaniza SUS. Vou mostrar para vocês, vou compartilhar a tela agora, para mostrar para vocês, os slides estão lá na plataforma. Deixa eu aumentar a tela. Vamos, meu filho, obedece? Aí, vocês estão vendo? O PNHAH, que é o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, então vocês veem que é uma letra para cada palavra dessa, é uma abreviação, ele foi criado em 2000 pelo Ministério da Saúde. Olha que bonito o objetivo do PNHAH, possibilitar, difundir, consolidar a criação de uma cultura de humanização democrática, solidária e crítica, onde? Na rede hospitalar credenciada ao SUS. Quando eles resolveram criar isso aqui, é porque eles viam essa situação. Filas, pessoas deitadas na maca no corredor, pessoas esperando horas para ser atendida, com essas condições que o Caio colocou, algumas que a Amanda colocou. Então, eles fizeram um programa para melhorar isso aqui. Gente, essa foto, ela é antiga ou ela é atual? Ela é a mesma coisa, infelizmente. Pode ter sido tirada ontem. Exato. Acho que ontem não, Amanda, porque o povo está com medo de ir para o hospital agora e pegar Covid. Então, o hospital... Nada. Parece que o hospital é o lugar mais vazio que a gente encontra agora. O shopping está lotado, mas o hospital o povo não vai, não. Então, o que a gente observa é que, na verdade, houve uma intenção, existe um programa, mas, infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem ou que obedecem às regras que foram implementadas por esse programa.
Bom, dentro desse programa, e para a gente conversar sobre o conceito que vocês falaram, né? Quando a gente faz essa pergunta, como que é um profissional humanizado? Tem gente que acha assim que é chamar o paciente pelo nome, atender com um sorriso, mas isso não é suficiente, gente. Além de chamar pelo nome, além de sempre ter um sorriso nos lábios para atender essas pessoas, a gente tem que compreender que cada pessoa tem uma angústia diferente, uma incerteza diferente em relação ao seu estado de saúde. Então, a gente tem que dar apoio e atenção para essas pessoas. E aí, a palavra fundamental para ser um profissional humanizado é a palavra empatia. Tem gente, todo mundo daqui do terceiro período já sabe que empatia é você se colocar no lugar do outro. Tem gente que tem dificuldade, né? Não sei, como que eu vou me sentir uma idosa? Vocês são super jovens, e aí vocês pensam assim, como que eu vou me colocar no lugar de uma idosa? Eu não sou idosa, não tenho a menor ideia de como é se sentir como ela. Então, faça esse seguinte exercício, coloque essa pessoa como se fosse um parente seu, que você gosta muito. Uma vovó, uma tia, um pai, uma mãe. De preferência, não no dia que você discutiu ou brigou com nenhuma dessas pessoas, tá? Não pode ser nenhuma vovozinha chata. Tem que ser aquela que você gosta mais. Gente, do jeito que nós gostaríamos que tratassem os nossos parentes de idade, a gente tem que tratar essas pessoas com carinho, com atenção. Eles andam mais devagar, eles conversam mais devagar, eles têm dificuldade de memória, eles têm dificuldade de fala, de comunicar exatamente o que eles estão sentindo. E a paciência, o apoio e a atenção, ele deve ser permanente. Então, se você conseguir se colocar no lugar do outro, ou não se conseguir se colocar no lugar do outro e colocar um parente seu, um ente querido representando aquela pessoa, você vai conseguir trabalhar de uma maneira humanizada. Trazendo para a psicologia, você pode ser esse profissional humanizado em qualquer área de trabalho, seja no consultório clínico, seja numa empresa, no RH, seja no hospital, na psicologia hospitalar, seja numa instituição carente, numa ONG, na parte jurídica. Gente, em qualquer área, na escola, qualquer área que você for trabalhar como psicólogo, você tem que levar essa lição de profissional humanizado, para você conseguir ter isso como princípio básico do seu atendimento. Existem algumas atitudes, são essas 6 atitudes aqui que eu vou conversar com vocês sobre as atitudes importantes para a humanização no atendimento. Então, eu vou contar a história para vocês, eu vou contar bem resumidinho, porque o nosso tempo não é muito grande. A história que eu vivi com a minha família em 2007, quando meu filho Pedro tinha 7 anos e ele ficou doente. E ele teve meningite, tá? E aí ele ficou internado no hospital 50 dias na UTI. E eu fiquei 50 dias com meu filho na UTI. Dentro desse hospital, dessa UTI, eu me encontrei com profissionais humanizados e com animais. Eu não chamo de profissional nem de humanizado. Eu encontrei assim com monstros, né? Que infelizmente existem no sistema e pode ser particular, pode ser público. A gente encontra com esse tipo de profissional. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas atitudes, não exatamente na ordem, porque eu vou contar essa história para vocês. Então, o meu filho, ele começou passando mal e a gente pensou que era sinusite. O diagnóstico dele era de sinusite. Ele fez raio-x, ele estava com febre, vomitando, e aí ele foi internado com sinusite. E a sinusite não sarava, ele estava tomando remédio na veia e não sarava. Fizeram uma nova avaliação e suspeitaram de meningite. No hospitalzinho que ele estava, não tinha UTI. Então, ele foi transferido imediatamente para a Santa Casa. Eu vou falar o nome, porque eu vou falar muito bem da Santa Casa, tá, gente? Então, eu não vou ser antiética. Eu tenho uma gratidão enorme por várias pessoas que nos acolheram ali naquele lugar.
Mas a gente encontrou uns jumentinhos lá também. Então, quando a gente chegou na Santa Casa e teve que fazer aquele exame de pulsão, né, de colher o líquor na medula, que dói pra caramba, e eu falei, eu tava desesperada para entrar, porque ele tava gritando e não me deixavam entrar. Aí eu perguntei para uma enfermeira. A gente nessa hora, pessoal, a gente esquece tudo que a gente já aprendeu, que a gente já estudou. Nesse momento eu era mãe. Parece que eu nunca tinha estudado biologia na vida, muito menos neuro, nem nada. E aí eu perguntei para ela assim, para a enfermeira, para que vai fazer esse exame? Já não tem certeza que é meningite? Ela falou, não, mas tem que saber qual que é o tipo, se é A ou se é B. Aí eu falei assim, qual que é a diferença? Essa jumenta olhou para mim e falou assim, tem a que mata e a que aleja. Gente, a gente não sabe se desmaia, se avança, se bate, se sai correndo. Eu fiquei, sabe, pensando assim, meu Deus, misericórdia, eu não quero escolher nenhuma dessas duas, mas olha a resposta que uma enfermeira me deu, né? Bom, eu fui mandada embora, eu não pude ficar com o meu filho na UTI, porque não pode ter acompanhante na UTI. E no outro dia de manhã eu voltei. Quando eu voltei e entrei na visita, na hora que eu entrei na UTI, o Pedro falou assim, mãe, não me deixa mais sozinho, por favor. Nessa hora, gente, eu quero que vocês pensem comigo parecendo um filme de efeitos especiais bem legal, tá? Nessa hora, meu corpo virou o tronco de uma árvore, com as raízes bem arraigadas assim no chão. Tá tanto tempo faz que eu tô plantada lá, que tem até musgo e borboletinha voando. Aquela árvore bem frondosa, forte. Eu plantei os pés, olhei pro pai do Pedro e falei para ele assim, eu vou ficar aqui, dá um jeito. Eu não sou barraqueira, ele sabia disso, mas ele foi dar um jeito, porque foi terminando o período de visita e a enfermeira falou que eu tinha que ir embora. Eu falei, não, eu não vou embora, eu vou ficar aqui com ele. Mãezinha, não pode, a gente não pode abrir esse precedente. Eu falei, não, eu vou ficar aqui com ele. Aí nessa hora eu fiz de conta que não era importante para as mães dos bebês, né? Eu nunca dei aula sobre método canguru na minha vida, né, pessoal do desenvolvimento 1. Eu falei assim, não, esses nenenzinhos aí, ó, a mãe vem da mamãe e vai embora. Qualquer enfermeira que balançar eles no colo, eles estão quietinhos, bonitinhos, nem sabe a diferença de quem que é mãe, de quem que é enfermeira. Mentira, mas eu tinha que puxar para o meu lado. Agora o meu filho tem 7 anos, eu preciso ficar aqui com ele, para ele melhorar. E aí, um médico conhecido nosso tinha visto a gente dando entrada no hospital. E ele confessou para nós, algum tempo depois da história passar, ele falou assim que achava que o Pedro não ia durar uma semana de vida. Ele estava muito mal, os exames estavam horríveis. E aí ele conversou com a irmã Rita, que na época era diretora da Santa Casa, e ele falou, não, esse menino não vai durar muito não, deixa ela lá, ela não vai dar trabalho não, eu conheço, é uma pessoa tranquila, pode deixar ela lá. E aí foi autorizado. E eu morei na UTI 50 dias, 51 para ser mais exato, junto com meu filho. Gente, é um período de aprendizado, eu virei médica de autodidata, porque eu fiz muita coisa que eu nunca imaginava fazendo. Nesse acompanhamento, nós nos encontramos com uma enfermeira maravilhosa, e aí eu vou começar a falar das atitudes aqui, agora. Aliviar sempre que possível a dor e o sofrimento. Meu filho estava sentindo muita dor de cabeça, porque ele tinha 5 bolsas de inflamação do lado direito do cérebro, cada bolsa num lóbulo. E ele estava sentindo muita dor e ele não conseguia mais movimentar o lado esquerdo. Ele paralisou o lado esquerdo. Ele não mexia braço, perna, a boquinha começou a entortar. Eu fiz muita palhaçada. Aí ele sorria e aí ele não entortou a boca, eu fiz muita brincadeira com ele, o rostinho dele ficou normal. Mas o braço e a perna ele não mexia e não sentia. Então toda hora a gente tinha que mudar ele de posição. E aí um dia ele estava sentindo muita dor, e aí a enfermeira já tinha dado a medicação. E ele falou assim, tia Si, eu tô sentindo muita dor. Ela falou, peraí, vou dar um jeito. Eu pensei, gente, o que ela vai fazer? Porque ele já tomou o medicamento. Ela foi na UTI neonatal,
buscou um travesseirinho todo coloridinho, levantou a cabeça, pôs o travesseirinho, fez um carinho nele, deu um beijinho na testa dele e falou assim: melhorou, Pedro? Ele falou: melhorou, tia Si, obrigada. Gente, não tirou a dor, não fez uma cura, mas sabe, quando é possível, se a gente pode pegar uma cadeira, dar para alguém que está em pé muito tempo sentar, se a gente pode tratar com carinho, isso é aliviar a dor do outro. E eu estou falando de dor física, mas nós sabemos que o nosso trabalho é a dor emocional. Então, o carinho, o cuidado, a atenção, ela alivia a dor e o sofrimento. Quando a gente ouve, deixa a pessoa falar, isso alivia o sofrimento também. A respeito de oferecer informações ao paciente e aos familiares. Essas informações, lembra que eu falei agora há pouco da que mata e da que aleja? Aquilo é um jeito incorreto de dar uma informação. As informações devem ser dadas de uma maneira, uma comunicação assertiva. A pessoa tem que entender o vocabulário. A gente não pode falar embotamento afetivo. A pessoa pensa, morri, né? O que é que eu tenho? Então, a gente não sabe, assim como os outros não conhecem o vocabulário da psicologia, nós também não conhecemos vocabulários de outras áreas de atendimento. Então, quando nós vamos atender alguém, uma pessoa, um leigo, aliás, nós temos que pensar sempre que a gente está atendendo um leigo e falar para ele de um vocabulário fácil de entender, de uma maneira que não vai mexer com as emoções da pessoa. Ai, professora, mas se a gente tiver que dar um diagnóstico que é pesado, né? Calma, olha só. Tem gente que precisa colher um material para mandar para um exame. É muito comum isso. Toda vez que tem um carocinho em qualquer lugar, mesmo que não tenha suspeita de câncer, colhe um pedacinho daquele material e manda para fazer um exame. Como que eu estou falando? Colher material para fazer uma análise. Não precisa de a gente falar para o paciente assim, vou mandar para biópsia. A palavra biópsia liga todos os alarmes e a pessoa pensa assim, estou com câncer. Então, ela já dá um mal-estar. Então, fala, o correto seria encaminhar um material para uma análise. Mas isso é de praxe, isso é rotina, não se preocupe. Né? Então, a gente tem que dar as informações, mas tem um jeito correto de dar informação. Até mesmo quando for uma informação triste, quando for uma informação a respeito de um laudo, de uma doença maligna, quando for uma informação sobre óbito. Os psicólogos não dão a informação sobre o óbito, tá? Não é o psicólogo hospitalar, é o médico. O problema é que o médico chama o psicólogo do hospital e fala assim, vamos ali que eu tenho que falar um negócio para a família. Ele chega e fala assim, a pessoa não suportou, a pessoa morreu. Joga a bomba e sai. Aí a família começa a chorar e o psicólogo tem que entrar para ajudar. Infelizmente, é assim que a maioria das vezes acontece. Muitas vezes nós não temos que falar nada. A gente só tem que oferecer, é a última atitude que está aí na tela, oferecer suporte emocional adequado. Não tem muito o que fazer. Tem que dizer que estamos ali para ouvir, o que for possível, quer que chama alguém, quer que avisa alguém, quer sentar, quer conversar. Não, eu quero ficar sozinho, deixa a pessoa sozinha. Pois não, Amanda. Eu acho que não é nem a hora de tentar consolar, né? Falar assim, não, vai pro céu, de jeito nenhum. Acho que as pessoas são muito insensíveis quando tentam fazer isso, com boa intenção, mas não deixa de ser insensível, né? Querer que a pessoa já fique bem ali naquele momento. Nenhuma frase, não existe uma receita